9h35. Eu controlo aqui. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações, nossos pensamentos, nossas atitudes, hoje, agora e sempre. Que alegria rever a turma 125. Eu aqui estive, não esqueço, na aula 97. Lembra da aula 97? E é curioso porque naquele momento, eu me lembro, nós estávamos às portas do terceiro ano. Que emoção! Nós havíamos acabado de começar o terceiro ano. E eis que eu os reencontro no final dele. Que lindo! Dá vontade de chorar, mas eu estou segurando, porque a emoção é enorme. E é mesmo. E eu tenho certeza que nesse momento passa na cabeça de cada um e no coração também. Como se fosse um filmezinho. Aquele dia em que aqui estivemos e soubemos pela primeira vez a respeito de Henry Hyde, em 1815, quando fundara Hydesville. E quando nós ouvimos a respeito das irmãs Fox. E quando nós soubemos que em 1844 começaram os primeiros ruídos naquela que em inglês se chama, ou chamava, Spook House, a Casa Assombrada. Isto foi a primeira aula do curso básico. Faz tempo. Quanta coisa aconteceu de lá para cá. Eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Nós não somos mais os mesmos. Não somos mais. E isto é bom. Isto é muito bom. Porque eu sei que nem toda quarta-feira é fácil aqui estar. Certamente acontecem coisas com as quais não estávamos contando. E aquilo vai se somando, é um somatório do dia. E aí eu penso, acho que hoje não dá para eu ir, acho que hoje eu não vou. E na última hora tomamos uma decisão, preciso ir e vou. E que bom ter vindo, que bom. Então aqui fica válido aquele nosso combinado, já fizemos isso em outros encontros. Se houver alguma dúvida, perguntem. No começo da frase, no meio da frase, no final da frase. Quantas vezes desejarem. O tema hoje é emocionante. É claro que vocês estão vendo a pintura e conhecem o Museu do Louvre como ninguém. Sempre que há feriado prolongado, se não todos, a maioria vai para Paris. Alguns às ilhas gregas. Outros à Praia Grande. Não é mesmo? Olha, de verdade, se der para sair de casa e ir ao parque, já está bom. Porque há feriados que nem isso dá. Nem isso dá. Mas é claro que vocês estão olhando e estão reconhecendo, é claro, à esquerda de vocês, estamos vendo Eros, o Cupido. E o Cupido toca o coração de sua amada. Alguém arrisca dizer o nome da amada do Cupido? Porque ele não só flechava com o amor, mas ele também amava, claro. Quem é a amada do Cupido? Aquele que em grego se chama Eros, claro. Quem é a amada de Cupido? Alguém arrisca? Ela mesma. Eu percebo nesta turma, na turma 125, eu percebo que a resposta é mediúnica. Porque a mediunidade aqui é tamanha que não é preciso expressar-se verbalmente. É ela mesma, é a psique, é sua amada. Acontece que a mãe de Cupido, ou Eros, Afrodite, a deusa da beleza, da sensualidade, da sexualidade, ela tem uma coisa que não existe mais entre nós. Acabou. Isso não existe mais entre nós. Inveja. Já ouviram falar? Inveja. Acabou, não temos mais. Que sorte. Por conta de inveja, é claro que ela faz tudo o que pode para impedir este romance. Interessante. Qual será o tema, então? É claro, vocês sabem, claro, olha a emoção. Nós vamos falar do espírito e do sexo. E aí talvez alguém diga, mas Edson, no centro espírita... No centro espírita fala de sexo? É claro. Eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem. Agora eu vou surpreendê-los.
Agora eu vou surpreendê-los. O que eu vou dizer vocês não sabem. Não fosse o sexo, nenhum de nós estaria aqui. Já pensou se eu não venho informar isso? Vocês já imaginaram se eu não venho informar? Olha que informação inédita. Não fosse o sexo, nenhum de nós aqui estaria. Portanto, o sexo é tão natural quanto respirar. É tão natural quanto beber água com sede. É tão natural quanto tudo aquilo que Deus atribuiu a nós. Portanto, é preciso que nós tiremos de uma vez para sempre qualquer tipo de nuvem, qualquer tipo de nebulosidade sobre o tema sexo. Falar de sexo é saudável. Ainda bem, já foi o tempo que falar disso era proibido. Em algumas famílias e em algumas religiões, ainda o é. Ainda o é. Que bom poder falar disso, que bom. Eu vou trazer para vocês hoje, vai ser uma alegria tremenda ouvir de vocês também algumas reflexões acerca disto, porque é um tema de profunda riqueza. Profunda riqueza. Olha que bonitinho, olha que bonitinho, olha que simpático. Estamos vendo aqui uma cama, coisa linda, olha, cetim feito à mão, não é? Coisa linda, abajur, olha, abajur. Tem ali umas pétalas de begônia, olha que coisa, não sei nem o que é begônia, que bonito. E eu tenho ali sobre a cama uma imagem, eu olhando aqui a turma, eu já tinha percebido isso a última vez, já tinha percebido, aqui a faixa etária 25, no máximo 26. Mas talvez vocês já tenham visto na internet uma imagem semelhante a esta, o pessoal lá no interior eles costumam usar isso para pegar passarinho. Tadinho do bichinho, tadinho. Como é que se chama isto? Arapuca. Olha o que não é o estudo. Mesmo nunca tendo ouvido falar, estudaram o que não é o estudo. Bem que a Cássia me disse que essa turma era... Eu vou usar uma gíria moderna, vocês me perdoem. Que essa turma é supimpa. Ela me disse. Ela havia dito... Arapuca. Então eu vou fazer aqui uma pergunta muito simpática, baseada em uma frase que certamente vocês já disseram. Se não disseram, ouviram. Se não disseram, ouviram. A frase é: a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca. Estou convertendo em pergunta, que não é retórica. Quem quiser responder pode. A carne é fraca. O que vocês acham? Pode ir pela vontade. Desculpe? Pode ir pela vontade. Ah, então conclui que se for agir pela vontade, ela é fraca. Interessante, interessante. Não vou esquecer nunca. O que mais? Vontade difícil, né? Ah, olha que resposta. Essa turma é demais. Essa turma é pantagruelicamente supimpa. O que mais? Vamos fazer assim, ó. Quer ver que bacana? São as lágrimas que caindo tornam o meu espírito sensível e emocionado? Ou é o meu espírito emocionado que faz que as lágrimas caiam? Será que são as minhas mãos quando tocam o piano, quer em clave de Fá, quer em clave de Sol? Será que são as minhas mãos quando tocam o piano que tornam o meu espírito musical? Ou é o meu espírito musical que, por conta disto, faz que minhas mãos toquem o piano? Será que é o fato de eu comer muito, desmedidamente, além daquilo de que preciso, é que torna meu espírito glutão? Ou é meu espírito glutão que faz que meu corpo coma mais do que necessita? É claro que a carne jamais pode sobrepor-se ao espírito. O espírito
sobrepõe-se à carne. Jamais a carne ao espírito. Jamais. Por conta disso, eu trago uma frase de uma profundidade imensurável, encontrada no céu e o inferno, que vocês já leram em francês. Vamos ler juntos? Vamos ver que frase bonita. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Portanto, quando eu digo coisas desse tipo, desculpa, é verdade. A carne é fraca, sabe como é que é? Sem dúvida, o espírito é que o é. Esse é um argumento superficial, raso, muito raso. Não vai aqui nenhum julgamento, apenas uma reflexão. Apenas uma reflexão. Se eu cometo um ato, seja ele qual for, foi meu espírito que me fez fazê-lo, não meu corpo. Não meu corpo. Por isso nós vamos entrar nesse tema com o coração aberto e a mente também, porque ele vai nos trazer coisas lindas. E aqui eu já faço uma pergunta da qual eu não posso escapar. O espírito tem ou não tem sexo? É uma pergunta mesmo. O espírito tem ou o espírito não tem sexo? Nós, corpo físico, não tenho dúvida. E o espírito? Alguém arrisca? Tem sexo. Tem sexo? Não tem sexo. Não tem. Não. Desculpe, eu ouvi alguém daqui e não consegui. Não tem sexo. Olha que interessante. Interessante. Tem ou não tem sexo? Não tem. Tem ou não tem sexo? Não tem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tem ou não tem sexo? Não tem. Mas depende do que for fora e poderá ter sexo. Pode ser pelo espírito, pode ser pelos outros. Entendo. Então dependerá de onde ele habitar para ter sexo, não dele em si. Não dele em si. Que incrível. Que incrível. Será que Kardec teve coragem de fazer essa pergunta aos espíritos? Será? Será que Kardec, um propedeuta, será que um professor, um educador, um positivista, será que ele perguntou aos espíritos isso? É claro que sim. Justamente por ser tudo o que eu mencionei é que ele o fez. Claro que sim, ele perguntou. Ele perguntou: os espíritos têm sexo? E a resposta é extraordinária. A resposta é extraordinária. Olha o que dizem os espíritos. Digo, é claro, com as minhas palavras. Olha o que dizem os espíritos. Não como o concebeis, não como o entendeis, porque o sexo depende da organização, depende do corpo, depende do mundo em que eu habito, depende de onde meu espírito está. Notem que ele não disse que espírito não tem sexo. Ele diz que ele não tem conforme nós entendemos, conforme nós concebemos. Porque isto depende da organização, do corpo, do ambiente em que o espírito se encontra. Interessante. Interessante. Eu começo a ter então uma visão sexual diferente daquela que talvez eu pudesse trazer. E é claro, eu não posso parar aqui, porque Kardec também não parou. Esta foi a pergunta 200, ele não para, Kardec não para, este homem não para. Vamos ver o que ele diz na próxima. Claro, eu não trago a pergunta, trago apenas o tópico, a polaridade. Ou seja, eu vou aqui traduzir isso com as palavras minhas, também é uma pergunta. O espírito que habitou o corpo de um homem pode habitar o de uma mulher? Nossa, mas que pontualidade na resposta, assim? Então, se ele habitou o corpo de um homem, ele pode habitar o de uma mulher, é claro que eu posso pensar no contrário. Se ora habitou uma mulher, pode habitar o corpo de um homem. Interessante.
Interessante. E eu já digo algo aqui logo no princípio, que é fundamental. Em momento nenhum no nosso encontro desta noite, em nenhum momento, eu estou falando de identidade de gênero, e muito menos de conformidade física e psicológica no que diz respeito a gênero. Pouco nos importa a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade, a assexualidade. Isto não importa, porque nós não estamos falando de corpo, estamos falando de espírito. Espírito. Combinado? Portanto, jamais tiremos isto da mente, este pensamento ainda muito pequeno sobre sexo e sexualidade, identidade de gênero. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. O espírito pode habitar, né, o corpo dos dois sexos, Sim. mas isso tem uma preparação. Obrigatoriamente. Sem dúvida. Bem intenso, né? Porque Sem dúvida. é uma mulher muito diferente do homem. Sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem. Sem Com dúvida. relação à expressão de amor, Tem sim. sentimentos Tem primários. sim. Isso é tão profundo. Você disse algo agora de uma profundidade que eu não consigo mensurar. E eu vou complementar usando o que você perguntou. Tem sim, tem uma preparação estupenda. E eu somo isso ao que nos disse. Vocês já leram Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco. O espírito que ditou esse livro se chama Manuel Filomeno de Miranda. E Manuel Filomeno de Miranda diz para nós: a intrepidez masculina e a docilidade feminina são capítulos do espírito que dão a ele equilíbrio e harmonia. É exatamente isto. Eu preciso ter a intrepidez masculina e ter a docilidade feminina como experiência do meu espírito. A visão de mundo de um espírito que tem um ponto de vista feminino é diferente daquele que tem um ponto de vista masculino. É preciso que haja experiência dos dois lados. Por isso há um preparo enorme. Eu posso perfeitamente nascer em um corpo de homem durante 1, 2, 3, 10, 20, 100 encarnações. Eu posso alternar, ora um, ora outro. Pode ser 5, 1, 12, outro, porque este número pouco importa para nós como régua. Isso importa muito mais para a experiência que o espírito precisa ter. A sua pergunta é de uma profundidade lindíssima. Obrigado por ela. Muito linda. Há um preparo, sim. Há um preparo. Claro, por favor. Nesse caso aí, quando a pessoa é hermafrodita. Sem dúvida, é uma experiência importante para aquele espírito. Não é uma punição, não é castigo, é uma experiência importante. Alguma evolução que ela tenha que passar. É preciso cuidado também com isso. Não necessariamente, eu vou dizer uma coisa que vocês vão gostar, é muito profundo. Não necessariamente o espírito hermafrodita tem algo a consertar ou resolver. Muitas vezes são seus pais. Muitas vezes são seus irmãos, que trazem no espírito um preconceito enorme e precisam ter no berço uma experiência. Então, nem sempre é o espírito que está passando ou aprendendo alguma coisa. Cá entre nós, todos nós estamos aprendendo. Hoje se fala também das crianças atípicas, que tem muito mais, já se tinha, mas hoje está muito mais presente, hoje está muito mais inserida em sociedade. Sim. Antigamente, lá na Grécia, lá em Roma, eles matavam as crianças, que era surda, que não sabia falar direito, que nascia com uma anomalia. Exato. Hoje não. E hoje vem trazer também muito ensinamento para as famílias em si. Perfeito, perfeito. Então veja que coisa linda, que profundo que é isso. Em planetas mais evoluídos que o nosso, a maioria tem os dois sexos. E é isto, é exatamente isto. E nós vamos complementar isso, é muito profundo, nós vamos ver isso também. É importante que nós não confundamos as conjunções homem e mulher e homem ou mulher. É muito mais amplo do que imaginamos. Nós não somos ou homem ou mulher. Isso é só uma experiência, meu espírito não é.
homem ou mulher, porque isso só se configura quando eu estou encarnado. E depende, como dissemos, da configuração. Depende de onde eu estou. Aqui no planeta Terra, fisicamente, é muito fácil reconhecer. Portanto, hermafroditismo ou qualquer outra experiência física ou psicológica de identidade de gênero, isso requer que nós abramos nossa mente. E de verdade, eu vou dizer sem nenhuma arrogância, joguemos fora todo e qualquer preconceito. Preconceito nos trava o espírito. Qualquer preconceito nos trava o espírito. Eu vou dizer algo que eu ouvi e fiquei muito emocionado quando eu vi. Vocês se lembram de um programa chamado Pinga Fogo? Faz tempo, anos 70. 70, 71, TV Tupi. Lindíssimo. Eu me lembro, certa feita, lá esteve Chico Xavier. Foi o programa de maior audiência da época, não havia videotape, era ao vivo. O programa foi imenso, enorme, muito maior do que o que costumava ser. E houve depois uma segunda edição. Não coube. E eu me lembro que uma ouvinte ou uma telespectadora, como se costumava dizer, mandou uma pergunta. Se minha memória não me engana, daqui de São Paulo. Ela mandou uma pergunta exatamente sobre isto. Sobre sexualidade, bissexualidade, homossexualidade. Nós estávamos no auge da ditadura. Não vou entrar no mérito ditadura, não é este o tema. Mas nós estávamos no auge da ditadura. No auge, no ápice. AI-5, 64. Portanto, perguntaram isto a Chico. E ele deu a resposta mais profunda que eu jamais ouvi na minha encarnação. Eu não vou lembrar ipsis literis, mas eu vou dizer com as minhas aquilo que disse o Chico no final da resposta, que é de uma profundidade enorme. Se puderem, vejam, esse vídeo é facilmente encontrado no YouTube. Disse o Chico: Emmanuel está me dizendo que a humanidade ainda tem muito a aprender sobre sexualidade, que não é apenas homem e mulher. Isso em 70, não foi no ano 70, mas no comecinho da década de 70. Ele diz para nós então que nós ainda íamos descobrir muita coisa. E olha o que nós estamos vendo hoje em dia, com respeito à identidade de gênero. Há desalinho, sem dúvida, há exagero de ambos os lados, sem dúvida, mas isso nada tem a ver com sexo, isso tem a ver com a nossa imaturidade como seres humanos. Porque qualquer coisa nova faz isso. Qualquer novidade faz isso. Não é porque é sexo. Então é claro que há exagero, é claro que eu não sei bem onde é que eu estou, exagero de uso disto ou daquilo, nós estamos ainda aprendendo, é preciso dar tempo ao tempo. Mas eu fico muito feliz que eu tenha conseguido ver, ainda encarnado, isto acontecer. Que alegria poder falar disso abertamente. Que alegria. Tiremos, portanto, da nossa mente, durante todo o nosso encontro de hoje, ideias do tipo identidade isto ou aquilo, no sentido de isto pode, isso não pode, se é castigo, se é homossexual porque tem coisa para arrumar ou para acertar. Isto é muito raso. É muito raso. Muito raso. Coisas do tipo, eu preciso aceitar um homossexual. Na verdade, eu tenho de aceitar um ser humano. Não importa o que ele faz na cama. Isso é tão sério e tão importante, tá bem? Portanto, esta parte da obra do Livro dos Espíritos trata disso com uma profundidade fora do comum. E esta obra que mencionamos, Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Que obra incrível. Que obra incrível. Ele pode habitar, sim, o corpo de um homem e de uma mulher. Pouco importa se é 1, 2, 3, 30, 120 mil encarnações. Isso não nos cabe. Isso não nos cabe. Agora, se ele pode habitar ora homem, ora mulher, o corpo masculino e um corpo feminino, independentemente do direcionamento sexual que aquele espírito tenha, isso não nos importa. Eu faço uma pergunta, preciso fazer. Quando o espírito está errante, ou seja, quando ele está desencarnado, ele está se preparando para encarnar, ele escolhe. Já que ele pode habitar, quer um corpo masculino, quer feminino, ele escolhe.
Parece que sim. Não, não. Quem disse sim, sim. Ele escolhe, ele tem um livre-arbítrio, ele tem um livre-arbítrio. Reencarnar, ele pode escolher. Se ele não quer reencarnar, eles escolhem por ele. Ah, perfeito, entendo. Mas até encarnar e reencarnar é uma escolha. Até isto também é uma escolha. Há casos raríssimos de reencarne compulsório. Raríssimos. Quando o espírito já está um ovoide. É uma situação triste e dramática do espírito. Nós todos escolhemos. Ninguém nos forçou. Ninguém nos forçou. Diga. Quem são os atores do planejamento reencarnatório? Os autores. Os atores, as pessoas que participam. Ah, porque claro. Porque se ele quer ser mulher, mas a espiritualidade entende que não é o momento, que ele evoluiria mais. Sim. Que coisa linda. Os atores desse planejamento. Espetacular a sua pergunta, espetacular. Ela traz a resposta em si. Ela traz a resposta em si. Poder escolher, ele pode, mas não escolhe. Porque o que importa para o espírito é o que ele precisa experimentar. Vou dar um exemplo mais prático. Eu tenho duas escolhas. Eu sou o espírito prestes a reencarnar. Eu tenho à minha frente, o que você quer escolher? Evoluir ou ser homem ou mulher? Nenhum espírito nessa situação escolheria a segunda opção. Ele vai dizer, eu quero evoluir. É para isso que eu estou reencarnando. É por isso que eu estou voltando. Ele pode escolher. Pode perfeitamente coincidir com aquilo que ele preferiria. Mas essa não é a diretriz. A diretriz é o que eu preciso passar. Para quem eu preciso levar a minha experiência. Quem vai conviver comigo? Certamente vocês já leram obras em que o espírito, por reencarnar, avisa os amigos que vão lá ficar. Estou para reencarnar. Serei filho daquele que me fez tão mal em outra encarnação. Portanto, existe um desenho muito maior do que nós podemos imaginar. É muito complexo. Vocês que já leram Nosso Lar sabem. Existem vários institutos, vou chamar assim. Várias repartições, vou chamar assim. Cada uma responsável por uma coisa. É feito o planejamento dos espíritos ascensionados. Sim. Portanto, o planejamento visa a evolução. E não escolher se eu serei homem ou mulher. Porque cá entre nós também, essa experiência pouco nos importa quando estamos por reencarnar. Nós não temos esta visão, nós temos aquela visão. O véu do esquecimento vem, e aí cabe a nós cumprir aquilo que nós próprios prometemos. Lembram do livro Os Missionários? A gigantesca maioria falha. Falha. Porque quando aqui vem, acha que o corpo e o que faz com ele é mais importante do que o compromisso que assumiu. Sexo é bom? Claro. Sexo é prazeroso? Claro. Isso não é criação humana. É preciso que assim seja, senão não ocorreria. O que eu faço com isso é que faz a diferença, não é? Portanto, de novo, escolher eu posso, pode perfeitamente coincidir com o meu desejo, mas acima disso está que experiência meu espírito precisa para retornar melhor do que veio. Pegando o gancho da pergunta da Patrícia, eu estou estudando psicologia, né? Sim. E a Patrícia falou, a mulher, ela é mais... Não, você não falou isso, né? Mas eu vou no sentido que você falou, que a mulher é mais delicada, mais negra. Sem dúvida. Eu estou lendo um livro que fala justamente isso, que a mulher, quando ela se sente, assim, rejeitada, abandonada pelos pais de alguma forma, ela tende a cuidar, proteger ali para ver se conquista o amor. E Sim. o homem já vai para violência, já vai para Isso mesmo, né? isso mesmo. A minha dúvida é, isso é uma criação da nossa sociedade, né? Da forma como vem sendo no decorrer dos séculos, ou isso é inato, biológico do ser humano mesmo? A mulher tem essas características e o homem essas outras. De novo entramos na intrepidez e na docilidade. Faz parte dessa polaridade masculina e feminina. Não necessariamente toda mulher é dócil, não necessariamente todo homem é rude. Não necessariamente.
Então, o que nós trazemos conosco é a nossa experiência anterior. A sociedade pode fazer que eu queira ir por um caminho, ou seguir um caminho, mas meu espírito vai dizer que caminho eu sigo. Eu vou dar um exemplo bem prático. O que o Chico passou quando criança com a madrinha poderia torná-lo, mas não tornou. Poderia, mas não tornou. Eu vou dizer uma coisa que vocês já sabem. Todos nós vamos ser, de uma forma ou de outra, tentados em nossa encarnação. De alguma maneira, nossa paciência, nosso orgulho, nossa arrogância, nossa masculinidade, nossa feminilidade, de alguma forma nós vamos ser tentados. Mas é o meu espírito que escolhe o caminho. Tem influência social, claro. Tem influência de país, claro. Ser mulher aqui e ser mulher em um país árabe é diferente. Da Arábia foi autorização. É permitido bater em mulher desde que não quebre os ossos. Percebe? Percebe? Isso é um absurdo. Tá na internet. Para eles, não. Para eles, não. Para eles, não. Então, perceba, é muito maior do que isso. Se eu pensar que é a sociedade que me torna, eu vou pensar num fatalismo. Eu vou pensar num determinismo. Se eu nasci numa família assim, certamente assim serei. Não necessariamente. Eu posso ter nascido lá justamente para que aquilo seja interrompido. Interrompido. Portanto, é uma soma de tudo. Não dá para fugir da sociologia, não dá para fugir da antropologia. Mas é uma soma de tudo. Fiquei na dúvida, assim, na questão dos tempos, tem a imagem ali que eu acho que é uma pessoa, um livro ali, né? Sim. Uma imagem meio andrógena, né? Meio andrógena, propositadamente. Aí eu fico pensando, será que sempre foi assim em todas as épocas, em todas as culturas? As coisas mudam. As coisas mudam. Há uma frase muito singela do Chico. Na Grécia, era normal, homem com homem, mulher com Era o que se esperava. Era o que se esperava. Mas também tinha aqueles que não podiam, Sim. o homem que não admitia que mulher uma roda da gente não teve aula, a mulher não valia nada. Portanto, toda essa questão cultural, regional, geográfica, antropológica, tudo isso é importante. Mas ninguém está no lugar errado. Ninguém está no lugar errado. Ainda que tenha influência externa, carnal, Sim. desde os primórdios, eu acho que o que conta é a evolução que os espíritos estão hoje na Terra. É o que importa. Hoje na Terra, a É mulher o que importa. é muito diferente do homem. Pode ser Sim. que com a evolução, Sim. maior evolução dos homens, maior os espíritos não tem sexo, mas enfim, que mude essa disparidade. Sim. Não sei quantos mil anos para frente, pode ser que não haja essa diferença, mas eu acredito que seja Isso é muito profundo. a evolução atual Muito dos profundo. do planeta Terra. Muito profundo. Eu vou tomar um termo que você usou que é de uma profundidade imensa. Não há necessidade nem plano de que nós sejamos iguais, homem e mulher. É ser plural o que nos torna incríveis. Não há necessidade de um homem ser igual a uma mulher ser igual a um homem. Porque Deus é perfeito. É preciso apenas que nós amemos, não importa que corpo meu espírito habite. Portanto, não é preciso. O que nós vemos hoje com muita tristeza? A questão do empoderamento feminino faz que algumas meninas façam aquilo que nós queremos que meninos parem de fazer. Beber, ficar com 500, achar divertido. Então, olha como as coisas ainda estão confusas. Nós temos muito a aprender. Não é para a mulher aprender a ser promíscua, é para o homem deixar de sê-lo. Estou trazendo uma visão antropológica. Não estou afirmando que homem é promíscuo. É apenas uma visão humana, histórica. Porque marido, a mulher era feita para tomar conta de casa, para ser mãe, né? Isso. Parideira. Era assim que se esperava. Porque a nossa sociedade é patriarcal. O homem não ajudava em nada. Nossa sociedade é patriarcal, isso mesmo. É assim mesmo. Então nós temos muito a evoluir, muito. É muito plural, é muito complexo. Portanto, qualquer régua que eu use, ainda vai faltar régua para usar. Ainda vai faltar régua, tá bem? É mais profundo do que parece. Que bom. Eu vou dar um exemplo. Desculpa, alguém disse alguma coisa, eu não ouvi, perdão. Não? Aproveita o seu lado masculino.
Revoltado? Pois é, já pensou? Eu vou dar um exemplo disso aqui que eu acho que fica bem legal. Eu já o mencionei 3, 4 vezes hoje mesmo. Vocês lembram da imagem do Chico? Vocês lembram como ele era extremamente dócil e firme? Eu não conseguia ver sexo quando eu via o Chico. Eu não conseguia. Eu conseguia ver um espírito de um tamanho que meus olhos não alcançam. Eu não conseguia ver nele nem homem nem mulher. Eu via um espírito. É disso que estamos falando. Ele não teve experiência carnal aqui na Terra, porque ele veio com outra missão. Ele era homem e mulher ao mesmo tempo, firme e dócil. Eu conheci uma pessoa que conviveu com ele, e foi biógrafo dele, e ele dizia, era difícil demais acompanhar o ritmo do Chico. Porque ele trabalhava, e depois que ele parava de trabalhar, ele trabalhava, até a última hora do dia. E depois disso tudo ele trabalhava, e no dia seguinte, idem. O outro, nunca ele. O outro, nunca ele. E quando ele disse, vocês sabem, olha, mano, você não está vendo? Meu olho está sangrando. E o Emmanuel respondeu com aquela docilidade, você tem 2. Vamos escrever. E ele escreveu. Isso é espetacular. Um exemplo, né, prático. A mônada e a sexualidade. Vocês lembram da mônada? Nós falamos sobre ela. Sabemos que não é um termo espírita. Vocês lembram, cara, de Pitágoras? O abismo inviolável da mônada, a tétrada santíssima. Como nós já vimos esse tema na aula 97, eu posso então dizer que a mônada, simplificando, é a manifestação do verbo divino. Aquele mesmo verbo que João menciona. O mesmo verbo que João menciona, que é Deus, que está com Deus, e sem ele, o que Deus criara não houvera de ser criado. A mônada, qual é a sexualidade da mônada? A mônada é masculina ou feminina? A essência é masculina ou feminina? Sabe o que Emmanuel disse? Emmanuel, não Edson. Não é o Edson quem diz, é Emmanuel. Emmanuel diz, com as palavras do Edson, o espírito passa por uma fileira infinita de experiências. Ora na masculinidade, ora na feminilidade. Portanto, não se pode negar a bissexualidade do espírito. A presença dos 2 gêneros. Eu vou dizer uma coisa que vocês podem até não acreditar, mas é verdade. Eu, Edson, não sou homem. Até passa, até disfarça, até parece, mas eu não sou homem. Eu estou homem. Eu estou homem. Porque eu tenho coisa para aprender no corpo de um homem. Pouco importa se a minha identidade de gênero é masculina ou feminina. Isso não tem nenhuma relevância. Eu tenho coisas a aprender e também a ensinar habitando o corpo de um homem. Mas eu só estou homem. Eu não sei o que eu estava na anterior e também não sei o que eu vou estar na próxima. Porque se assim não fosse, um espírito que só habita o corpo de um homem, ele nunca vai saber como o mundo ou a vida é como mulher. E vice-versa. E se assim fosse, Deus seria incompleto. Seria falível. Se eu sou um indivíduo completo, eu preciso ter todas as experiências, quer como homem, quer como mulher. As 2, na mesma dose. Portanto, nosso espírito é bissexual nesse sentido. Os 2 sexos estão lá. Ora exercito um, ora exercito o outro. Por que você fala que a identidade de gênero Porque não é o que importa para o espírito. Uma vez que o espírito não é nem homossexual, nem bissexual, nem pansexual, nem heterossexual, a experiência que ele tem entre a mente e o corpo é uma experiência necessária, mas não é o foco. O que eu quero dizer com isso? Para que nós não coloquemos na homossexualidade o assunto. Nós estamos falando de espírito,
que por acaso experimenta a homossexualidade. Eu preciso tirar então da mente e do coração também a ideia de que homossexualidade é um defeito. O certo mesmo é homem e mulher. Homossexualidade não é um defeito. Homossexualidade é uma experiência. Assim como ser hétero também é. Por isso que eu não foco aqui. Não é identidade. Não é porque eu sou homem e ajo como homem, tenho relação com mulher, que eu sou um espírito correto. Não é aí que está a minha falha. Portanto, é por isso que eu tiro o foco dessa questão, tá bem? O foco não é a minha identidade, mas a experiência que eu tenho com ela. Eu posso ser bissexual. Eu posso gostar de homem e mulher. Isso não torna o Edson nem melhor nem pior. Nem melhor nem pior. É uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito relativa à experiência que eu preciso ter, a minha evolução. É por isso que eu deixo nesse sentido, tá bom? Não é porque não tem importância. Importância tem. O que eu não posso é dar mais importância do que aquilo de fato precisa ter. Precisa ter. A identidade de gênero seria uma coisa social, não espiritual. Inclusive, não apenas, inclusive. Há uma diferença enorme entre travesti e transexual. A diferença é imensa, não é só de termo, não é uma questão semântica, é completamente diferente. Uma pessoa transexual pode ter o desejo de mudar a genitália. Um travesti, de modo geral, jamais tem esse desejo. Percebem que a coisa é muito mais complexa do que imaginamos. Aqui eu não quero entrar no mérito, nós passaremos aqui falando de pelo menos umas 30 identidades de gênero. Pelo menos umas 30. Inclusive aqueles que não se veem como ser humano, que seriam os terians. E eu aqui não estou entrando em mérito nenhum do tema. Isso merece de nós um cuidado muito grande. Tá bem? Não existe preconceito da minha parte de forma alguma. O que falamos aqui pode ser social. Se eu dependendo da instituição que eu estiver, se eu disser que meu filho é homossexual, talvez aquele que é responsável pela instituição, talvez diga, traga-o amanhã, nós vamos fazer uma sessão de desobsessão, porque isto é o demônio. Estou mentindo? Não. Vocês vão ver isso espetaculosamente na internet. Ex-gay é um conceito que no próprio termo já perde a razão de ser. Já perde a razão de ser, é por conta disso, tá bem? O foco não é se eu sou ou não, o foco é minha experiência como espírito. Minha experiência como espírito. Almas gêmeas existem. Existem almas gêmeas, aquele que eu bato o olho e vem aquela musiquinha de fundo, Roberto Carlos. Eu olho, aquilo bate mais forte, dá um giro no estômago, a gente se não sai, a palavra não sai, né? Se embanana todo. Que Deus pôs na terra um ser com dois corações, homem e mulher dentro. E uma experiência eles tiveram que separar. Sim. E depois se somam. Existe essa história de alma gêmea, porque eram dois corpos, era um corpo unido só, que pertencia aos dois, e foi dividido. Então, e precisam se reencontrar. E aí quando se reencontra, de modo geral, quando um vê o outro, fala, oi meu tchutchuco, olha... Aí o outro fala, oi meu benzoco. Benzoco é gostoso, sobretudo quando é em público, a gente esquece que está em público. Ô benzoco, saiu, já foi, agora vai. Não é? Mas você percebe como antropologicamente falando, quando eu digo que um homem e uma mulher tiveram... Olha como uma coisa muito mais profunda do que imaginamos. Nós nunca dizemos um espírito com outro espírito se separaram. Por que homem e mulher? Por quê? Não é? Veio um corpo com as duas. Exato, mas é só para dizer como a própria origem dessa história já traz consigo, mesmo sem querer, essa questão de preconceito sexual. Mesmo sem querer. Não, na história em si não se fala de preconceito, se fala que era um ser só, os dois dentro. Isso, um homem e uma mulher. Então é aí que entra. É aí que entra. Exato, é aí que entra. Mesmo que nós não percebamos, E aí não é o que você conta, não é isso não, mas a história já traz consigo isso. Um homem e uma mulher um dia se encontraram, não é? Mesmo que eu não queira. Há termos que nós usamos que nós não imaginamos que significa aquilo. Eu passo a você a palavra. Por exemplo, quando eu digo judiar. Judiar é tratar mal. Mas eu não lembro quando eu digo essa palavra que eu estou falando de judeu. Judiar vem de judeu. Mas eu não lembro disso quando eu falo. Sai. É disso que eu estou dizendo. A origem das coisas trazem consigo muito mais
preconceito do que imaginamos. Almas gêmeas seriam espíritos afins? Ah, que coisa linda. Olha que bonito. Se a alma gêmea existisse como se concebe, eu estou dizendo então que um viraram dois, já é uma coisa meio paradoxal. E que depois dois se tornam um, também é paradoxal. Nós somos ou não indivíduos? E vocês que dominam o latim sabem que indivíduo em latim significa aquele que não se pode dividir. Portanto, se houver metade aqui, metade lá, Deus fez alguma coisa errada, me deixou pela metade. Almas afins, sim. Almas afins, sim. Eu posso perfeitamente encontrar alguém que faça meu coração bater mais forte e ter com aquela pessoa a alegria de desfrutar a vida, de dividir a vida. Isto sim. Mas ela continua sendo ela e o outro continua sendo o outro. Ela ou ele, pouco importa. Os dois espíritos continuam indivíduos. Indivíduos, com a sua personalidade, com a sua experiência de vida, com as suas encarnações e reencarnações. Sabe uma das coisas mais lindas que eu ouvi? As coisas mais lindas que a doutrina me ensinou a respeito disso. Há uma gêmea de verdade é quando eu amar do mesmo jeito toda a humanidade. Aí eu serei gêmeo. Aí eu serei gêmeo. Por enquanto nós exercitamos com um companheiro ou companheira. Mas quando isso se torna coletivo, como fez Jesus, que pede para que perdoem aqueles que são seus algozes, no momento de dor física e espiritual sem tamanho. Isto é amar a humanidade. Isto é. É por esse caminho que estamos trilhando. Exercitamos entre dois, mas estamos melhorando. Não entendi. Já dificultou. Já dificultou, é verdade. É verdade. Estamos no caminho. Eu vou dizer uma coisa que vocês vão gostar de saber. Nós estamos bem melhores hoje do que ontem. Se vocês vissem a própria encarnação passada, iam dizer, credo, esconjuro 3 vezes. Não sou eu, não. Melhor voltar. Melhor voltar. Se eu hoje, cheio de defeitos, sou minha melhor versão, imagine minha pior. Imagine minha pior. Nós sempre evoluímos. Sempre. Não é? Tem coisas que é melhor não conhecer. Já passei, experimentei, vamos adiante. Vamos adiante. Não é? Tem coisas que é melhor não. Relacionamento em esferas superiores. Como é que se dá com os espíritos na esfera superior? Como que ocorre isso? Nosso relógio já está dando mais 5 minutos, né, Cássia? Podemos mais 5? Perfeito. Perfeito. Então, vamos seguir. O relógio nos pede. Como é que é no âmbito superior? Como é que acontece? Eu estou usando lá em cima porque nos contaram que o céu é lá em cima e o lugar quentinho é lá embaixo. Depende de onde eu estou, né? Para o antípoda, que são os japoneses, é o contrário. Porque nesse momento os pés deles estão encontrando com os meus. Então, independentemente de onde seja Zenit e Nadir, pouco importa. Nadir ou Zenit, pouco importa. Como é que é lá em cima? Como é que é lá em cima? Lá em cima o que existe é homem e mulher. Soma. Lá em cima existe interação. Os espíritos se somam. Eles se aglutinam. Eles não viram um só. Eles são afins. Portanto, é fácil de imaginar como é lá em cima. Aqui embaixo não precisa nem imaginar, nós já sabemos. Eu vou mostrar uma imagem que não traz em si nenhum tipo de crítica. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica à fantasia sexual. Não há nada de errado com fantasia sexual, a não ser que seja algo não consensual. Aí nós estamos falando de crime. Mas quando é consensual, nenhum problema. Faz parte da nossa experiência na carne. Faz parte. O problema é quando eu me torno escravo disso. Aí eu tenho um problema. Combinado? Então, não tomem isso como uma crítica à fantasia sexual de forma nenhuma. Mas o que de modo geral nós temos aqui embaixo? Não aqui entre nós, não é isso que eu quero dizer, mas mais inferior. Lascívia, concupiscência, desejo sexual infinito. Aquilo não acaba, é todo dia, toda hora.
Por isso que, de modo geral, nós temos 3, 4, 5, 6, 10 companheiros. Um não basta. É um de manhã, uma tarde, uma noite. E cansa, não lembro nem o nome. Tô cansado, 2 vezes, já cansou. E aí sai. E aí se vangloria porque ficou com alguém cujo nome nem perguntou, porque não importava. O que importava era o que estavam fazendo e não o nome do dono do corpo. Este é um problema. Isto é de fato inferior. Não nós. Nós não. Mas isto é inferior. É quando isso se torna vicioso. Vicioso. 24 horas por dia a pessoa pensa naquilo. Ela não consegue viver, conversar. Ela olha para outra pessoa, o pensamento já é sexual. Ela já fica imaginando aquela pessoa fazendo X ou Y. E isto é um problema. Fantasia sexual, não. Quando é consensual, prazerosa, não. O problema é quando isso perde a medida. Aliás, qualquer coisa que perca a medida. Tomem água sem sede. É um horror. Tomem com sede. É um prazer. É a mesma água. É a mesma água. É a medida. É a medida. Olha que interessante. A transição entre as esferas. O casamento. Não necessariamente o casamento rigorosamente na igreja ou daquela maneira que nós conhecemos. Casamento é muito mais do que isto. Casamento é eu te amo de verdade e eu quero compartilhar meus dias com você. É uma experiência e tanto. Nós estamos experimentando com um companheiro aquilo que nos aguarda na nossa evolução, até que possamos fazer isso por todos, independentemente do sexo que eu tenho ou que eles têm. É uma experiência. Então, quando nós temos o nosso esposo e a nossa esposa, e nós compartilhamos com ele ou ela aqueles momentos, o dia a dia, a chatice, pega fulano no hospital, ou senão, pega o nosso pequerrucho, olha que gíria moderna, porque eu não vou conseguir passar na creche, pega. Ou senão a esposa diz para o marido, passa no Carrefour e traz arroz. Aí ele vai, traz tudo menos arroz. Esqueceu. Ou quando leva 1 quilo. Aí ele leva 1 quilo e a esposa diz, você trouxe 1 quilo, mas você não falou que eram mais. Não os homens dessa sala, mas dizem que os homens fazem isso. Não os desta turma. Os desta turma não. Mas dizem que há homens que fazem isso, não é? O planejamento reencarnatório dos homens precisa melhorar bastante. Precisa melhorar. Há uma coisa interessante com os homens, menos os desta sala, hein? Eu estou excluindo a turma 125. Mas o homem, por exemplo, se ele estiver dirigindo e ele se perder, o que ele faz? Fecha o vidro. Ele precisa fechar o vidro, ele está perdido. Aí ele fecha o vidro. E se o rádio estiver ligado, desliga. E se a esposa estiver do lado e disser, amor, pega a esquerda, ele diz assim, fica quieta, você não está vendo que eu estou perdido? Mulher não, mulher dirige, acha o caminho, atende a campainha, né, dá comida para o cachorro, faz tudo. Homem faz uma coisa mal. Não as pessoas desta turma. Esta turma não. Lá fora. Já ouvi falar sobre isso. É uma caixinha só, já ouvi falar sobre isso. Já ouvi falar. O homem tem uma só. Alguém me disse negócio de caixinha, eu vou procurar isso. Vou procurar. Mas há exceções, tá bom? Nós estamos melhorando. Nós já conseguimos mudar de canal enquanto pedimos, traz um copo d'água. Olha que evolução, não é? Já evoluímos. Já fomos piores. Já fomos bem piores. Está melhorando. Tenham paciência conosco. Eu prometo que nós vamos melhorar. É verdade. Pode ser que dê certo, coincida, né? Pode ser, mas já melhoramos bastante. Fomos bem piores. Já melhorou. É uma experiência. Não entendi. É verdade. Estamos aprendendo. Não é? Como que é a energia sexual? Olha lá, a energia sexual tem duas, claro. Se eu tenho controle sobre ela, ela é maravilhosa. O problema é quando eu não tenho controle sobre ela. Aí ela se sobrepõe a mim. Portanto, a energia sexual é uma das mais espetaculares do corpo humano, do espírito.
Por que nós, quando nos preparamos em uma câmara, falamos do genésico? Não fosse importante, lá não estaria. Lá não estaria. É muito mais profundo do que imaginamos. É preciso que tenhamos. Lá fora tem um monte de tentação. Eu vou ver propaganda de Danoninho é capaz de ter um apelo sexual. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Polaridade, magnetismo. Aqui eu trago uma coisa muito breve. É como se nós tivéssemos uma pilha. Não existe pilha só com polo positivo. Nem só com polo negativo. Não acende. Se eu inverter, já não acende. Imagine se só houver um polo. Percebem como as coisas vão se somando? Nós somos esses dois polos. Ora um, ora outro. Ora um, ora outro. E é claro que quando eu tenho esse magnetismo fluindo com equilíbrio, não apenas no genésico, mas no todo, fazemos coisas espetaculares. No filme do Chico, não agora do Pinga Fogo, ele falou isso no Pinga Fogo, mas no filme que tem a Cristiane Torlone, que tem o Tony Ramos. Vocês lembram que o Tony Ramos é o produtor, né? Ele fica pedindo para cortar a câmera, e aí em determinado momento perguntam ao Chico sobre sexo. Não sobre homossexualidade, sobre sexo, sobre o poder do sexo. E eu me lembro do comentário do Tony Ramos com as minhas palavras. E agora vem. Agora vem. E aí o Chico começa dizendo com as minhas palavras, não as dele. Se o homem soubesse o poder do sexo, e traz um discurso emocionante. Assistam, depois me digam. Assistam, depois digam. Não tenho competência para trazer aquilo, mas o Chico tem. O Chico tem. Olha que bonitinho, desvios sexuais. Ai, 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 ai. Eu aprendi uma coisa tão bonita sobre isso. Eu vou dizer aqui, ó. Quando nós nos reunimos com os nossos companheiros, pouco importa se é do mesmo sexo que meu corpo ou não, de verdade. Quando eu me somo com o meu companheiro, para que nós nos amemos, haverá um ato sexual com amor, respeito, desejo. Faz parte do ato sexual o desejo, o prazer. Isto não é um problema. Quando um casal se soma para fazer amor, com amor, a espiritualidade aguarda do lado de fora, protegendo o quarto, ou onde quer que estejamos, protegendo. Eles não entram, eles respeitam a nossa privacidade. Mas quando eu vou cometer um ato não consensual, forçado, não vou me aprofundar porque o tema mexe com o estômago da gente, a porta abre. Que espíritos será que não se aproximam? Que espíritos não se aproximam? É assustador. E nós temos uma coisa cujo termo é bem conhecido. Pode perguntar e eu já digo. A proteção. Você falou que quarto, onde estiver. Sim. Eu já li um livro que fala que os motéis têm muito espíritos. Eu vou completar. Haveria essa proteção também dentro de uma... Não com tanta força. Porque o ambiente já traz uma energia difícil de controlar. Vampirismo, né? É esse o termo. E é igualzinho. Então, se um alcoólatra entra em um bar, é muito mais difícil para a boa espiritualidade protegê-lo. Porque vai ter um monte de espíritos que não querem. Que não querem. Então, se for em um quarto de motel, e quem fala muito disso é o Divaldo. O Divaldo fala disso numa palestra. Se for em um quarto de motel, a energia... Observem, para que é feito um quarto de motel? Sabemos. Isso não quer dizer que quem lá esteve fez alguma coisa errada. Mas nós sabemos que a energia sexual, por ser tão grande quanto é, pode ter deixado o resíduo não tão agradável. Nós não sabemos como aquilo foi. E aquilo se soma, e aquilo se soma. Isso não é uma crítica ao motel, quem quiser ir não há problema algum. Mas o trabalho dos espíritos é muito maior. Garantia de que eu estarei protegido é difícil. É muito difícil. Nossa mente ela é perturbada. Tem uma história do Divaldo, que ele foi fazer uma palestra, não tinha hotel. Sim. Ele teve que ficar no motel. Olha que interessante. E Joana de Anjos falou para ele, reze.
Viu? Reze. É isso. E ele passou a noite inteira. Você acabou de sumarizar o que eu disse. Porque se o Divaldo Franco não rezasse, não ia ser fácil. Vocês lembram de Santo Antão? Santo Antão, ele fez uma promessa, ele ficou em uma caverna e ele foi tentado por anos. E quais eram as maiores tentações de Santo Antão? Mulheres. Imagens de mulheres nuas para ver se ele se deixava tentar. Portanto, é mesmo essa questão, reze. E quando o Chico entrou, elas é que rezaram. Uau! Uau! Se eu entrar, eu preciso rezar muito. O Chico as fez rezar. Eu ainda tenho muito para aprender com o Chico. Muito, muito. É preciso cuidado, o vampirismo é mais sério do que parece. É muito sério. Sabe aquele... Não quer dizer que vocês já tenham tido essa experiência, mas podem já ter ouvido falar, e aqui eu vou concluindo. Sabe quando a pessoa faz o ato sexual, ou tem o ato sexual, e em vez de ficar plena, ela fica cansada. Não é o cansaço do amor e do prazer. É um cansaço mesmo, a pessoa fica esgotada, porque ela não compartilhou, ela só doou. É a diferença do superior e do inferior. O superior soma, eu saio pleno, eu entro e saio mais completo do que quando entrei. No outro eu entro e saio 1/10 de mim. Não consigo ficar de pé, meus pensamentos estão confusos, o dia não flui, eu não sei tabuada do 2, eu me confundo. Isso acontece. Eu não recebo, eu perco. Só este cuidado que devemos ter. Quer dizer, quer dizer a soma disso tudo. A soma disso tudo, que lindo. E aqui eu termino de verdade. Como é que eu faço com a minha energia sexual? Basta que eu a tenha com amor. Que eu não a foque no genésico. O sexo não é genitália. Genitália é parte do corpo. O sexo é muito maior do que isto. Por isso o Chico disse, se o homem soubesse a força da energia sexual, usaria as mãos para construir e não para destruir. Não é fácil, mas é possível. Muito obrigado, pessoal. Obrigadíssimo. Muito obrigado.